Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicast RN. E hoje aqui a gente está com uma felicidade imensa na discussão aqui com a produção, na hora de a gente lembrar dos nomes para serem convidados. A gente sempre teve o nome dessa artista conosco desde o primeiro momento. E é um prazer receber a Cristal com a gente aqui nessa primeira temporada do Musicast. Obrigado, Cristal, por ter aceito o convite. Júlio, muito grata por me receber, super feliz de estar aqui. E a gente tem uma caminhada muito complexa, muito rica, muito diversificada para a gente falar. Mas antes de falar de tudo que foi lançado, tudo que vem pelo futuro, tudo que vem pela frente, que está sendo planejado, que está sendo composto e escrito, a gente tem que ir lá atrás para tentar entender esse contexto de onde vem, quem é essa formação, de onde vem, como é que a música chega para você no primeiro momento lá atrás, como formação. A música chega para mim no ambiente familiar mesmo. Eu sou a caçula de 10 filhos, do meu pai e da minha mãe, vindos da periferia de Natal. Minha mãe e meu pai, muito musicais. Minha mãe na igreja, crente da Assembleia de Deus, cantando os hinos. Eu, criança, vivendo tudo aquilo. Muitos hinos eu sei cantar até hoje, canto para ela ainda no violão. E meu pai um boêmio total. A água e o vinho, assim, se casaram e lá vem eu. Lá vem eu fechando essa série de 10 filhos. Então, ele boêmio, fã de Adoniran Barbosa, de Jackson do Pandeiro, com violão, por aí. Boemia de Natal mesmo, truando. E a gente vem de um bairro chamado Gramoré, lá na periferia de Natal. Eu cheguei lá aos 6 anos... E saí há pouco tempo, depois que meu pai se foi. Eu lembro quando faltava energia em Gramoré, papai sentava num toco de árvore que caiu e ele colocou assim do outro lado da rua para o pessoal sentar assim. Faltava energia, ele sentava lá com violão. Meu pai cantava, tinha uma projeção de voz muito poderosa. Parecia que ele tinha um útero ali. O bairro inteiro ouvia ele cantando quando faltava energia, ou seja, tudo no escuro e só a voz do meu pai no bairro, assim. Um negócio muito marcante na minha lembrança. Muitas pessoas que me encontram ainda lembram daquilo, que moram lá ainda. Então, assim, a herança deles dois, minha mãe cantando na igreja, assim, não cantando na igreja, mas bebendo dos hinos e cantando aquilo em casa enquanto lavava a louça. E o meu pai com esse outro, minha mãe com o pé no céu, meu pai com o pé, não vou dizer no inferno, mas com o pé, um pé aqui. A dualidade, claro. A dualidade, né? E isso já sendo uma influência muito grande para mim, eu pedia para ele me ensinar a tocar violão, e ele dizia, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Ele não sabia o que era um dó. Agora, deixasse ele tocar, que ele ia te emocionar mesmo. Assim. Ele era muito poderoso enquanto artista. Mas tentou, assim, uma vida artística, mas papai era muito, como é que eu posso dizer? Ele era um homem brabo, assim, ele não admitia ele estar cantando e ter alguém conversando. Ele não entendia esse lugar, que eu compreendo demais, né? Ele estava muito certo. Só que a vida é uma selva, né? E, assim, muitas vezes o músico precisa estar ali exposto num bar para ganhar a vida dele. Eu tenho um profundo respeito por esses profissionais, já fui uma dessas pessoas. E você tem que ser maleável, e ele não era. Ou seja, ele não tinha condições de ter uma vida com a música, porque precisa de muita paciência, compreensão, resiliência, e ele não estava pronto para aquilo. Então, ele era contador. E, nas horas vagas, ele se relacionava com a música e em casa. E eu pedia para ele me ensinar a tocar violão, e ele dizia que não podia ensinar o que ele não sabia, porque ele não tinha teoria alguma. E corta muitos anos, pouco tempo, os natais lá em Gramoré, né, que eles moravam lá, sempre a casa cheia de gente, imagina, família imensa, sempre tinha aquele momento dele pegar o violão, era muito marcante, assim, as festas de família. Quando ele se foi, ficou tudo bem sem graça nesse sentido. E aí ele dizia, ele tocava e dizia, agora vamos passar o violão para quem realmente sabe tocar. Aí passava para mim. Não tem como não emocionar, que coisa né? mais linda, gente, muito lindo. Então, assim, além de ter eles dois como grandes... Minha mãe, uma voz de roxinol, linda, 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 afinada no swing. Então, assim, era muita musicalidade vindo deles dois. E a herança desses irmãos todos. Roqueiros, MPBistas,
E eu acho que até hoje eu sou esse trânsito entre tudo isso que eu ouvia na minha casa, que era Freddie Mercury, aí tinha outro que amava Djavan. Como é que bate isso no liquidificador? Bate e dá eu. Né? Então, assim, tudo isso era muito interessante. A influência de Adoniran Barbosa, Jackson do Pandeiro com meu pai, os hinos da igreja com a minha mãe, e ela também adorava Chico Buarque. Eu lembro muito dela cantando Construção, uma letra super complexa, lavando a louça. E eu dizia, meu Deus, né? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Eu ficava, meu Deus, que coisas, aquilo me tocava num lugar estranho, assim. E a herança desses irmãos todos. Então, eu não tinha como não ser da música, porque é muita influência. Mas fui a única que topei encarar isso como carreira. Tenho irmãs que cantam cabulosamente, mas nenhuma que seguia a vida, né, musical. Fazem outras coisas, enfim. Buscaram outros caminhos lindos e legítimos também. Mas eu acho que eu vim para fechar esse ciclo assim da família, honrando tudo isso, né, da vivência do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. É interessante demais, né, que você pintou essa cena para a gente consegue identificar no teu desenvolvimento de carreira e nas suas obras um pouco de tudo isso, Isso. né? E eu não sei que idade era essa época do violão, por exemplo. Você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você... Quando eu pedia para tocar... Só para ter ideia dessa referência. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos, uns 9, 10 anos. Eu já E pedia nesse momento pra a esponja está ali, né? Fresca, todo vapor, absorvendo tudo. E eu ficava olhando o dedinho dele fazendo mi menor, ficava. Aí ele fazia... Meu pai também não sabia fazer muitos acordes. Ele se virava com pouca coisa. Ele poderia ser um roqueiro feliz. Que é isso, né? Poucos acordes e muito sentimento. Era isso. Ele tinha isso muito, muito forte nele. E eu ficava olhando, ele bota aquele dedo aqui, depois... E aí corta. Muito tempo depois eu ia para os bares de Natal, já, né, uma jovem, para ver Carlança tocar no Abest Pub, o bar de Pedrinho, ali na Gonçalves Ledo, no centro, para olhar as posições, se tinha alguma posição que era parecida com a que meu pai fazia. E Carlança, um homem imenso, né, gordão, aquele óculos escorrendo, assim, sempre zangado, né, tinha uma energia meio zangada. Mas eu acessei uma doçura muito grande de Carlança, assim, um professor na minha vida a quem eu devo muito. E eu ficava olhando assim, ele fez um Lá menor também, aquele ali eu lembrei. Aí, hoje eu sei que era Lá menor, mas na época eu não sabia, né? Até um dia que eu tive vontade de começar a estudar. E aí eu comecei a estudar com ele lá no Sebo de Ramos, o Balalaica. E aí foi ele que me ensinou mesmo os acordes, fazer o Lá menor, fazer tudo assim. O Caminho das Pedras ali, ele me deu um bom começo. Só que ele tinha um jeito muito bravo, né? E eu pequenininha, assim, eu ficava meio assustada com ele. Aí eu comentei com o Ramos, né, muito amigo. Aí dizia, Ramos, eu fico meio com medo, assim, ele meio bravo, né, e tal. Aí Ramos, fofoqueiro, foi lá, falou para ele. Aí uma vez eu me encontrei com ele numa festa, ele, tudo bom e tal, não sei o quê. Estou sabendo que você disse que está com medo de mim. Se eu souber que você continuou com medo de mim, não estou com medo, não. Aquela já assim, né? Mas ele era muito engraçado, ele era uma pessoa muito... E a gente se amou muito, assim, como amigos, e eu sei que ele torceu muito por mim. Foi um dos meus primeiros guitarristas, assim. Meu primeiro guitarrista mesmo foi Marcelo Tinoco, que Deus o tenha num excelente lugar, um cara de uma alma incrível. Eu morava num kitnetzinho. Depois de muita onda na vida, eu dividia um kitnet com uma amiga, Cláudia Cazu, cantora da pesada. E eu estava lá no fundo do apartamentinho da gente, assim, tocando um violão. E aí Rildo Lima, que fazia umas gigs com Cláudia, me ouviu cantar lá no fundo do apartamento. Eu falei, quem é essa menina que está cantando aí? Aí Cláudia, a menina é Cristal, que mora comigo aqui e tal. Pô, vamos fazer um som num bar, não sei aonde. Eu falei, vamos, não estou fazendo nada. Cheguei lá, quem era a gig? Era ele, com Marcelo Tinoco, de semiacústica, uma semiacústica vermelha inesquecível. Era Jorge Lima, de batera. E era Júnior Primata, de baixo. Essa era a gig. E eu entrei para ser uma cantora que fazia um baile ali junto com eles. E foi uma das fases mais lindas da minha vida, que foi inaugural. Foi eu saber, caramba, as pessoas gostam de me ouvir, né? Eu gostava de quando a pessoa dizia, menina, você tem uma voz bonita, menina, você canta bem. Aquilo me traz, não no lugar do ego, mas aquilo batia no lugar, eita, pertencimento, talvez, de fazer parte. Achei alguma meu coisa lugar. para fazer na vida. Achei alguma coisa para fazer na vida. Antes disso, eu tive uma vivência no bar de Pedrinho, ali na época das aulas, no Beco da Lama, onde, nossa, a minha vida ali era um sofrimento, meu amigo. Não tinha instrumento, não tinha nada. E Pedro Abeste foi aquele cara, assim, que cedia o instrumento dele para eu tocar.
dizia minha amiga, você está precisando de um banho. Era aquela pessoa, sabe? Assim, nossa, fez muito por mim, Pedrinho. E assim, foi um dos bares mais loucos que eu experienciei assim na noite de Natal. Marcelos Bob, só a nata da arte potiguarina, assim, artistas plásticos incríveis, intelectuais, poetas. Nossa, foi uma vivência muito bonita. E lá eu acompanhava uma menina chamada Edia Alves, que hoje tem uma vida de cantora legal aqui na cidade. E nas pausas ela, né, a gente fazia grandes períodos e eu com 2, 3 acordes acompanhava essa cantora. Imagina a minha audácia. E aí nos intervalos que ela ia ao banheiro e beber uma água, eu ficava lá cobrindo assim todo mundo. Menina, você canta bem, menina, você tem uma voz boa. Eu gostava tanto de ouvir isso, porque era um sinal assim, porque eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não gostava de escola. Eu tinha essa coisa, assim, eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu era uma adolescente muito trabalhosa, dei muito trabalho aos meus pais. Eu peço desculpas à minha mãe até hoje. Assim, né, é isso, reparações históricas. E eu ficava muito preocupada, assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Então, quando as pessoas diziam, menina, você tem uma voz boa, menina, é bom ouvir você cantar essa música. Eu dizia, meu Deus, será que é por aí? E aí nunca mais parei. Fui ganhando um gosto, fui sempre buscando... nessa época, eu cantava chiando, queria ser igual as cantoras solistas, eu, né, falava bom dia e tal, até que isso começou a doer. Eu Não era natural. Não era natural. E era uma coisa muito usual, né, das pessoas aqui. Hoje é que isso se desconstruiu mais, eu fico até feliz com isso, porque antes eu era meio que um peixe fora d'água, assim. Eu ouvia das pessoas, é para neutralizar, é para deixar neutro. É para a gente ficar mais global, é para a gente ficar mais universal. Eu dizia, que coisa estranha. Aquilo não soava bem. Palavras como dia, como saudade, me doíam muito falar num sotaque que não era o meu. Um idioma que não era nosso quase, né? Porque não era o Pois nosso é. dia a dia. Aquilo começou a me doer muito, até um dia que eu disse, quer saber, eu vou cantar do meu jeito. Cristal, mas uma bossa nova, por exemplo, não dá para você cantar. Quem disse? Se você disser que eu desafino, amor... Vou começar agora, não seja por isso. Para desmistificar esse lugar regional do sotaque também, né? Porque parece que só dá para ter um sotaque nordestino, quem canta os motivos nordestinos, os shots, os forróis, e não é bem assim. Você consegue, hoje, você vê as bandas pernambucanas compõem rocks lindos e todos assumem seus sotaques, e aquilo é cool hoje, né? Super... descolado e tal. Mas se a gente recorta para aquela época, anos Peleja, 80, né? você tinha que entrar num formato... Eu era muito criticada, inclusive pelos colegas da música, assim. Era bem criticada. Que bom que eu não os ouvi. É isso. Mas a gente está falando de um salto temporal ali, dessa formação, dessa coisa em casa, as primeiras andanças, as primeiras saídas, os primeiros encontros e parcerias. A gente toca muito no assunto aqui no podcast, que ninguém anda só, né? E perfeitamente você já mencionou pessoas muito importantes na caminhada, mas quando é que chega esse momento de você dizer, não, olha, é isso que eu quero, é aqui que eu me encontro e eu vou com tudo, vou apostar minhas fichas todas aqui. Quando é que acontece esse momento aí nessa trajetória? Foi logo depois do Bar de Pedrinho ali, porque ali andava uma galera muito culturete, assim, era um público muito incrível, eram artistas que iam no final de seus dias tomar uns drinks e num lugar com luz amena e tinha ali uma doida que era eu tocando. Ali eles ouviam, aquilo era catártico, amigo. Eu tenho lembranças inesquecíveis daqueles momentos. E eu assim, ai, meu Deus, é isso, é isso, é isso. Sabe, aquela certeza se nutrindo. Claro que muita coisa aconteceria, né? Muita água passaria debaixo daquela ponte. Mas para contar 1 milhão tem que começar de 1. Aquilo era o meu 1. E eu estava vivendo aquilo intensamente. Foi assim muito legal, porque ali foi quando começaram a surgir os convites. Quando eu cantava com o Rildo, a minha gig era com ele mesmo, né, ali. E já foi um pouquinho depois disso, eu errei aí nas contas. Primeiro veio o Bar do Pedrinho, depois veio o Rildo e a sua turma. E ali começaram a surgir convites. E vai ter uma festinha lá em casa, você não quer ir lá tocar? A gente tem um cachê assim, 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 o que é que você acha? Eu falei, caramba, fazendo o que eu gosto, o povo ainda quer me pagar. Eu acho que eu gostei disso. O melhor dos mundos. Eu acho que eu gostei disso, né? Eu acho que eu gostei disso. Então, isso... Eu não conseguia, na época, em casa, ouvindo os discos dos meus irmãos e ouvindo a minha mãe e meu pai,
o amor pela música era algo claro, mas eu não vislumbrava aquilo como uma profissão. Eu não tinha esse parâmetro, eu não conhecia ninguém que vivia da música. Então, aquilo para mim era um hobby assim dos mais lindos, mas viver disso, imagina, eu não conhecia ninguém que fazia isso. Então foi depois do Bar do Pedrinho mesmo, que as pessoas, olha, vai ter uma festa, vai ter um aniversário de fulano, tu não quer ir lá? A gente tem uma grana para te dar aqui e tal e tal. Falei, eita, oh, e aí apareceu um, apareceu dois, apareceu, eu falei, é isso. E aí eu E como foi em casa? Para chegar em casa foi isso. péssimo. Foi péssimo, claro. É, claro não, né? Não era para ser claro, mas foi ali. Ali era, naquele contexto era Fotografia do óbvio. momento também, né? É, imagina, minha mãe me teve com 41 anos de idade, quando não era comum, né? Minha mãe não existe foto, minha mãe grávida de mim, que ela tinha vergonha, porque a minha irmã mais velha estava grávida também. Eu tenho uma sobrinha de minha idade. Então ela dizia, meu Deus, é um absurdo, não sei o que. Então, assim, é uma outra cabeça, é um outro jeito de ver a vida. E eu compreendo tanto isso, imagina, compreendo demais. E eles estavam certos na preocupação deles. Não é fácil levar a vida que a gente leva. Mas eu não troco ela por nada. Eu gosto tanto quando eu estou ali, sabe, gravando um disco, ou em casa mesmo, num ambiente mais íntimo, construindo uma canção, pensando em levá-la para o palco, aquilo tudo é tão verdadeiro, é tão... Poxa, e aí tinha uma época que minha mãe falava, olha, bem que você podia trabalhar nas drogarias Globo, eles pagam salário, vale transporte e o plano de saúde. Ela falava isso para mim o tempo todo, porque às vezes ela me via numa pedreira tão grande, não conseguindo ter o plano de saúde, não conseguindo, sabe? Então, assim, tudo isso é muito legítimo, eu agradeço demais o amor e o carinho e o zelo que eles sempre tiveram comigo em relação a isso, mas eu desobedeci eles. E fui atrás do que eu queria, assim, paguei preços muito caros e muito altos, mas eu não faria diferente se eu tivesse oportunidade, sabe? Porque é vocacional. A arte escolhe a gente ou a gente que escolhe a arte? O que que Eu você acho acha? que a arte escolhe a gente. Eu acho que escolhe a gente. E aí, claro, muitas coisas escolhem a gente, tá? A gente também dá ouvido a isso, dá vazão a isso ou não. Algumas coisas eu deixei passar, mas a música, não. Porque assim, ai, parece, ai, como ela é arrogante. Não. Mas eu nasci para isso mesmo. Isso é muito claro para mim. E, assim, não me... Hoje em dia eu até me vejo fazendo outras coisas, mas ligadas à música. Nada que saia desse âmbito do sonho, do, de alguma ilusão, sim. Porque realidade demais também, não sei. Não dá para viver na realidade 100%. Então, assim, acho que a música ela traz esse lugar do sonho, né? Um pouco fantasioso, assim, que me ajuda a viver melhor. Eu já mudei muito a minha cabeça e a minha conduta por causa de letra de música, dos outros, assim. De ouvir dizer, meu Deus, eu nunca tinha pensado nesse assunto por esse aspecto. Então, assim, música é saúde também. E aí, assim, meu filho está doente, eu levo ele no pediatra, eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Quando a minha alma precisa de cura, eu consumo arte. Coisa linda de ouvir, essa é perfeita. Agora isso vai ficar reverberando aqui na cabeça aí de quem está vendo também. Uma coisa que me chama muito atenção, quando você fala dessa formação tua, e acompanhando você já há muito tempo, vendo shows em formatos muito diferentes, em momentos diferentes, sempre chamou muita atenção essa entrega e essa energia, desde muito cedo, né? Eu sei que tem um background de atuação, de teatro, talvez, mas desde muito cedo essa energia e essa entrega sempre foi muito da sua assinatura, né? E você teve um cuidado muito grande de, mesmo como artista, desenvolvendo, aprendendo e evoluindo, manter essa chama, manter essa energia sempre viva, essa intensidade, uma palavra que você usou antes, que eu acho que faz muito parte de quem você é como artista. Me fala desse momento também de incorporar outras cores da arte para incorporar na tua música ali também. Tudo muito intuitivo. É interessante isso, de montagens oficiais de discos, assim, eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, de chamar diretor para cuidar dos meus shows. Embora eu entenda e respeite muito a função deles, né, num espetáculo musical. Maria Bethânia, que é uma das pessoas que eu mais adoro, sempre teve grandes diretores com ela. Eu não. Eu acho que o diretor do show é o cara que escreveu a letra, ou a menina que escreveu a letra. É sempre o que eu estou dizendo. Eu presto atenção no que eu digo. E acho que isso dá o tom
da coisa. Melhor do que eu ficar, e agora eu tenho que levantar a mão. Talvez eu não esteja com vontade naquele momento de levantar a mão, esteja com vontade de fazer outra coisa. Então, assim, muito marcado, quero dizer, né? Eu não consigo obedecer muito essas regras. É uma coisa mais sensorial. Isso depende de como eu dormi, se eu passei alguma coisa, se eu encontrei alguém. É muito sensorial. Às vezes não preciso nem estar tão feliz, às vezes uma carga boa de tristeza funciona muito bem quando eu vou fazer show, porque ali eu exorcizo, eu trabalho coisas de um jeito bom, que para a cena fica incrível. Às vezes já aconteceu, eu abri a boca, cantar e não consegui, porque eu comecei a chorar. E eu nem sou essa cantora muito de ficar falando, ai, aquela coisa, mas não, nem sou. Mas às vezes eu estou tão à disposição, é uma coisa meio cavalo, né? Você abre tudo ali para que as Esse coisas. canal, esse acesso Isso, venha, ele né? fique. Enfim. É isso, é um cano ali mesmo, tipo um cano de bambu, que você soprar, ele precisa sair lá do outro lado. Ele não pode estar entupido com nada, senão não vai sair. O meu trabalho, eu acho que é sempre manter esse canal limpo, para quando eu estou ali, aquilo flui de uma maneira boa. Eu ainda quero um dia poder trabalhar com diretores, pessoas que eu admiro, que eu gosto, e tem algumas, mas por enquanto está funcionando bem para mim assim. E aí depois veio a experiência com teatro, que foi muito legal. Primeiro foi com o João Júnior, que é um cara divertidíssimo. A gente fazia aquelas festas natalinas, espetáculos natalinos, né? A festa do Menino Deus ali na rua para todo mundo. Eu fazia uma carpideira que se rasgava de chorar. Era um negócio bem dramático, assim, era engraçado. Mas não tive muitas vivências, não. Eu acho que esse lance do palco ele veio bem intuitivo. E aí até algumas pessoas diziam, caramba, você tem uma pegada muito atriz e tal, mas aquilo depende muito da música. Até o dia que a Alceu Valença me chamou para fazer um filme. Eu falei, caramba, aqui não tem música o tempo todo. Então, eu consigo fazer também dramaturgia pura e simples, que não é simples, né? Mas mais dramaturgia sem tanto apoio emocional da música. E aí eu fui descobrindo que eu conseguia atuar também, sem a música me amparando tanto. Que foi uma coisa que abriu mais um leque de trabalho e mais um jeito de escoar essa minha... É muita energia, né? Eu sou uma pessoa muito energética, assim, para me desligar é um tempo. E desenvolve também um outro canal De comunicação, né? De comunicação, né? ecoar as ideias artísticas, sim, sim. É um mundo Porque muito a rico. música faz parte da tua vida há tanto tempo que às vezes vira um escudo. E quando você tira esse escudo E eu desse fico só canal, cristal limpinha, o CPF, né? Vamos dizer assim. É interessante também. E aí é isso. Um CNPJ bom depende de um bom CPF. tá ótimo. É engraçado, a gente fala muito aqui, e aí aproveitando até o leque para mim, para agradecer às empresas que fazem esse programa acontecer, né? O Musicast é uma ideia muito de a gente trocar essa figurinha, mas sem essas pessoas que nos apoiam. Importantíssimas. Nossa Senhora, muito importantes. E a gente, só para agradecer ao Governo do Estado e também as empresas que proporcionaram a gente realizar isso, né, que é a Nacional Veículos e a Freeway. A gente agradece demais esse apoio. É a primeira temporada, a gente espera que a gente consiga desenvolver mais, porque o talento é abundante, né, na nossa terra, graças a Deus. Então, E assim, estão de parabéns esses patrocinadores, porque isso é inteligência, saúde, compreensão da manutenção da memória, da cultura. Isso tudo é importante. E aí, pegando esse gancho, justamente a gente fazendo essa pesquisa e mergulhando na tua obra, nos seus lançamentos, você é uma artista que é muito prolífica, e essas parcerias fazem parte da tua vida também, desde muito cedo, né? E aí eu queria também, quando a gente traz também nessa parte da composição, né, porque a gente sempre tem começa nas gigs, você vai tocar o baile ali no início, aquela formação, desenvolvendo o talento em si, mas chega uma hora que você precisa dar vazão ao que você, como artista, tem dentro, né? E quando é que chega esse momento para você de virar e dizer, não, eu tenho muito a dizer aqui? Qual é esse momento de ruptura para começar a compor e começar... Eu realmente comecei como intérprete, que eu acho que é uma coisa que é o meu expediente mesmo, é o meu expediente mais forte. Eu amo descobrir música para cantar.
E sentar... Pesquisa mesmo. Amo a pesquisa, amo. Isso é um trabalho que não acaba nunca para mim. Vamos ouvir tudo de Riachão, lá na Bahia, bora. Desce, cadê todos os discos de Riachão? Eu vou ouvir tudo. Sei lá, cadê o Dizzy Gillespie? Eu quero ouvir tudo do Dizzy Gillespie, eu quero ouvir tudo da Tânia Maria, eu quero ouvir tudo da Rosa Passos, eu quero ouvir... Eu amo esse trabalho, descobrir música para cantar, e não é uma coisa fácil. Precisa passar por uma embocadura emocional, né? Às vezes, aquilo tem muito a ver com outra pessoa, e você diz, isso é a cara de fulano, porque é isso mesmo, tem que passar por um filtro muito pessoal. Mas chegou uma hora que eu quis começar a falar das minhas coisas, de como eu vejo a vida, talvez não tenha nada realmente de especial, mas eu gosto de colaborar com a discussão. E aí eu tinha um parâmetro muito bonito na época que continua vivo, mas que hoje se alargou, né? Conhecer mais gente. Valéria Oliveira, Luiz Gadelha, Simona Talma, Ângela Castro. Foram pessoas que colocaram esse leitinho na minha mamadeira. Eles já compunham muito, eles já tinham muitas coisas, principalmente Luiz, assim, é um cara, um compositor... Que vai estar com a gente. Nossa Senhora, uma pessoa do meu coração, assim, do meu coração, todos eles. Simona, Luiz e Valéria tinham a ideia de fazer um coletivo de compositores na época, isso lá, finzinho de 2005, 2006, se eu não me engano, e me veio o convite deles. Cristal, a gente está a fim de fazer um grupo de compositores, e o que é que você acha e tal? Eu falei, caramba, bora! Né? Como é que faz isso? Né? Fazer canções, meu Deus, o que será que é isso? Né? Como é que é esse universo? Simona também, meu Deus, que absurdo de mulher, que cabeça bonita, uma leitora voraz, então assim, ela escreve muito bem. Acho que escreve bem quem lê bem, né? Isso eu aprendi muito com eles. E aí me veio a ideia, tá, vamos chamar a Ângela Castro também. Uma figura amadíssima, e que também faz músicas lindas, temos composições, parcerias muito boas. E aí fechou essa turminha, que chama-se Coletivo Retrovisor, Projeto Retrovisor. E aí a gente marcava encontros, né, regados a drinks e outras cositas más, para a gente se inspirar cada vez mais um no outro e ver né, o que o outro lia. E aí, ali eu comecei a sacar, caramba, não é só a música que influencia a música, né? Ali eu comecei a entender que ler é muito importante para escrever minimamente bem, apesar de que eu me valho muito da licença poética, porque às vezes aquele português muito perfeito e muito bem escrito e todas as vírgulas no lugar, acho que aquilo me atrapalha um pouco. Eu gosto de comunicar. E aí às vezes a concordância não está certa, mas o cara lá na Feira de Gramoré vai entender o que eu disse. E é isso só que me interessa. Conectar, né? Conectar. E tem muita gente preocupada com essa questão do português muito bem escrito, e eu acho lindo e tal, mas eu trabalho de outra forma. E aí eu descobri que eu podia me comunicar de várias maneiras, e não só ouvindo a música para me inspirar, mas mamãe lavando a louça, o caba conversando no botequim, o caba que desceu do ônibus de um jeito diferente. Eu assistindo televisão, Cátia de França me ensinou isso também. Cátia passou uns dias na minha casa, uma vez quando ela veio a Natal. Cátia de França, uma compositora, cantora paraibana, uma roqueira nordestina das mais belas, maior inspiração da música para mim. E uma vez ela passou uns dias lá em casa, a gente assistindo televisão assim, um dia bem qualquer, e ela com um bloquinho assim de lado. Poxa, essa mulher assiste televisão com um caderno de lado. E tudo que o homem dizia, ela pegava coisas interessantes, só uma palavra que ele disse, diferente isso que ele falou, ela ia lá e anotava. Quando ela ia fazer música, ela precisava daqueles papéis ali para dar um chão. Eita, olha, eu lembrei daquela expressão bonita, interessante. Então, eu fui pegando assim o jeitinho de cada pessoa que se aproximou de mim, compositores, de fazer música. Com o Coletivo Retrovisor, eu aprendi muito. E eles me ensinaram, inclusive, a estar aberta a aprender com outros. E não só músicos, e artistas plásticos, e dançarinos, e gari, dono de padaria, professores. Todo mundo tem uma coisa para te trazer, para te acrescentar. Então, compositor bom é aquele que está com a antena sempre ligada para tudo, para a vida, e que não se fecha só no seu mundinho, né, das suas verdades absolutas, que gosta de gente. Acho que bom compositor é aquele que gosta de gente, gosta da vida, porque está ligado em tudo. E aí tudo vira assunto. É isso, e a gente estava falando um pouquinho em off aqui sobre isso, né? Que não necessariamente... A gente teve um momento que tudo era muito fechado, você tinha que seguir uma caixa específica,
essa desconstrução ela foi acontecendo. E você falou bem antes, né, que hoje, nos últimos 10 anos, talvez, esse olhar para dentro, olhar para a nossa esquina, nossa casa, nosso quintal, e falar primeiro do nosso mundo para depois alcançar o outro, essa tônica está muito clara, né? Então, quando você escolhe como artista, eu tenho que falar do meu jeito para falar com as pessoas que eu quero falar, tocar no coração daquelas pessoas. Isso está muito claro no teu trabalho ali. A gente, escutando os discos, escutando as músicas que foram lançadas, a gente consegue entender muito bem, está muito claro a intenção por trás. Que bom. E quando você fala para a gente assim que na letra, cada palavra daquela faz sentido para mim. Eu tenho que ter essa verdade por trás dessa entrega do que está sendo dito ali. E eu estou falando de Brasil quando não... eu preciso melhorar essa fala. Eu acho muito importante estudar e saber escrever o português lindo, até porque a nossa língua é a mais linda que existe. Mas eu também represento um ser periférico, né? Eu venho da periferia de Natal, eu não concluí o 2º grau completo, então eu tenho as minhas deficiências, sim. Então, quando eu componho com o meu português errado, eu também estou falando de Brasil. Eu também estou falando de como é importante. Imagina essa pessoa se ela tivesse a oportunidade de ter estudado mais, né, de não ter que se jogar no trabalho tão cedo e poder, né, uma pessoa como eu, com outras oportunidades. Claro que eu seria uma artista melhor. Mas, por enquanto, o que temos é isso aqui, está massa também, e está honesto também, está verdadeiro também, porque parece que eu estou deslegitimizando... agora eu não vou saber falar essa palavra. Não, mas dando legitimidade a uma pessoa que não estuda. Não é isso, pelo amor de Deus, eu quero deixar isso bem claro. Estudar é muito importante, eu falo isso para os meus filhos. É muito importante. Mas, quando não se tem essas oportunidades, o carro não pode deixar de andar. Então, assim, eu fui estudando de outras formas, e acho que eu sou uma estudante até hoje. Eu gosto muito de ler, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro. Eu estou sempre bebendo de informações que são importantes para mim. E se em um momento ou outro a minha letra não está com aquele português correto, isso também está falando de Brasil. E está falando do Brasil de onde eu venho, que não teve todas as oportunidades possíveis, mas que segue firme e operante. Produzindo e cada vez mais tendo voz. E sem coitadismo, é o que temos. Isso. Vamos trabalhar com isso, bola para frente. Tá tudo ok. A gente está falando de um monte de nomes aqui, algumas pessoas, mas deixa com curiosidade minha, assim. Naquele dia, qual artista que Cristal escuta em casa, assim, no dia? Ou o humor leva para vários artistas diferentes, mas o que é que você escuta? Em casa eu gosto muito de música instrumental. Eu gosto dos jazzistas, muito. Porque como eu trabalho, assim, o meu expediente ele é muito brasileiro, nordestino, eu procuro não estar ouvindo tanto, porque o ouvido vai cansando com o tempo. Então, eu preciso muito de grandes silêncios, eu gosto muito de silêncio. Minha casa não é muito barulhenta. Eu gosto muito de criar planta, eu cuido da minha mãe. Então, assim, é uma dinâmica bem normalzona. Mas, quando eu estou ouvindo música, são jazzistas, normalmente. Amo guitarristas. Então, eles estão sempre na minha playlist. Pat Metheny é o rei do meu coração, assim. Os discos de Lael Mays. Tem umas coisas que eu gosto demais, mas muito nessa pegada. É muito raro gente que canta na minha casa. Engraçado isso. Você está falando sobre... na hora que você está falando, me veio na imagem você tocando violão. Que você falou um pouco da gênese ali do começo, mas eu lembro o ataque que você tem no violão, a forma percussiva que você tem de atacar o instrumento é muito particular. Isso foi desenvolvido, isso não é só empírico, tem trabalho ali, tem pesquisa por trás. E do mesmo jeito que você falou na coisa da pesquisa, dos intérpretes nas músicas, tem ali um desenvolvimento também no instrumento, né? E eu percebo muito quando você está entregando a performance com o violão, né? Também tem uma simbiose ali que está muito bem resolvida e muito clara. Fala um pouquinho dessa coisa da relação com o instrumento também. O violão vem do meu pai, mas o meu pai, assim, ele tocava músicas Triraquitã, ele era mais essa onda, né? Músicas da boemia, assim, maravilhosas. Depois eu fui desenvolvendo a coisa achar uma levada de forró que não fosse purista, porque eu acho que o meu trabalho ele tem um viés nordestino muito forte, mas ele não é purista. E para alguns puristas, eles torcem até o nariz para mim. Que, tipo assim, isso aí não é forrozeiro, isso aí, né, não sei o quê, sabe, torce um pouco. E tudo compreensivo também, assim, compreendido por mim. Mas eu achei realmente um lugar no violão que é muito próprio, mas apanhei um bocado, assim, para isso. Também
Sofri Foi da noite para o dia, sofri não. duras críticas, assim, que não toca violão, que se acompanha e tal. E ouvi muito, assim, de caras casca grossa daqui, que eu admiro. Imagino, deixar de admirar por causa de uma crítica, não é por aí. Mas eu fui desenvolvendo mesmo, foi a duras penas. E o cara que mais me influenciou para tocar violão é o César Camargo Mariano, que é pianista, que é uma coisa também que traz um diferencial para o meu violão, porque seria normal eu falar aqui o nome de um monte de violonista. E aí, ok, você fica ali, porque às vezes eu observo que existem pessoas que têm muito talento com violão, mas elas não passam de meras cópias. Fulano toca igual fulano. Nossa, para mim isso é a pior coisa que eu poderia ouvir. Não acho isso bom, não, que não é legal. Não é legal, porque aí você fica, tá, mas cadê o cara? Como é o jeito dele fazer? E eu acho que eu busco isso. Acho que o meu trabalho ele é muito pautado pela originalidade. Eu persigo o que falta, não o que sobra, porque o que sobra o nome já está dizendo, está sobrando. Tem muita gente fazendo coisas muito parecidas. Então, assim, eu quero estar cada vez mais parecida comigo, com as coisas que me tocam. Então, assim, a minha influência para tocar violão é César Camargo Mariano, que é um pianista, era o pianista de Elis Regina, foi marido dela há muitos anos. Aquele balanço, aquele molho, aquela coisa. Quando eu estou tocando samba, é ele que vem para mim, assim. A independência dos movimentos ali, né? Isso, e Muito claro, e não né? precisa estar preenchendo tudo o tempo todo. É aqui na manha Economia. mesmo. Feijão com arroz é o prato do brasileiro. Então, se fazer ali a feijoada completa, vai embora, amiga. É baia quem fala, que chama o violão que chama um trenzinho, né? A gente segue assim, vai embora. E ele fala muito isso para mim, que já não existe nada mais gostoso para mim do que tocar violão com você, porque a gente se complementa, assim, no swing, não sei, eu faço de um jeito que ele faz de outro, eu ataco aqui, ele ataca, e aquilo vai virando um trenzinho, assim, que segue. Então, é, não é tudo tão pensado, mas com distanciamento eu consigo ver essas influências, assim, claro, né, hoje em dia, né, o violão de Djavan, Djavan assim, é um amor na minha vida, assim, um nordestino que colocou trajes de gala assim na música nordestina, é um cara que faz jazz, que faz blues, e também faz os motivos nordestinos óbvios e tudo com tanta originalidade, com tanta beleza, criou acordes que não existiam até ele chegar e começar a fazer música. Então, assim, são pessoas muito importantes. E, hoje em dia, assim, a minha grande influência de violão, assim, eu vou citar duas mulheres assim da minha geração, que são incríveis, que é a Josiara, da Bahia, e a Vanessa Moreno, de São Paulo. O que é aquilo? Cantam e tocam, e você fica assim... Desconstrução até do que a gente está esperando, né? Da Muito, entrega do violão muito. hoje. E, assim, violões muito próprios. Você não vê... Assinaturas, Elas não claro. são imitadoras, são criadoras. É isso que me interessa. O resto é conversa. Eu vou tocar num assunto, Cristal, que para muita gente chama a atenção, mas com o distanciamento do tempo e espaço, acho que é interessante para dar uma olhada para trás, ver como isso apareceu para você e se realmente esse impacto ou aquele acontecimento de estar participando do The Voice, como é que isso nesse retrovisor da vida, quando você olha ali, como é que essa experiência toda tocou para você ali naquele momento, um momento que eu acredito que passam muitas coisas na cabeça, né? Você está numa situação que é muito fora do teu controle, mas ao mesmo tempo um posicionamento ali em uma possibilidade, ali 1000 possibilidades. Como é que foi aquela Olha, passagem? eu, apesar de ter ido para lá, eu tinha 15 anos de carreira quando eu cheguei no The Voice. Alguns deslumbramentos eu já não tinha mais, que eu via pessoas iniciantes ali, uma euforia ingênua e compreensível. Mas eu não estava pronta para viver aquilo. Faltava ainda maturidade para lidar com algumas coisas. Mas foi importante ter feito. Imagina, a gente vive num país continental, na hora do programa, as famílias brasileiras estão sentadas no sofá. País desse tamanho, imagina, isso é muito grande, né? Se eu fosse pagar essa exposição, sei lá quando é que eu conseguiria fazer isso. Então, foi muito legal. A primeira música que eu cantei no programa foi um tema autoral, que também foi um merecimento que poucas pessoas tiveram. E cantei músicas bonitas, fortes. A Carne, né, foi bem forte, assim. E num momento que eu estava quase saindo do programa, cantei o Lamento Sertanejo, lindo, e saí. Nossa, ali foi
Foi tão difícil lidar com tudo aquilo. Uma curiosidade, a escolha especificamente de Lamento Sertanejo foi sua? Não, Tá. não foi minha. Mas Não porque foi tem toda a minha. conotação, eu sei, mas a entrega que você teve, e aí volta naquilo que você falou, da letra, da entrega, da intérprete pegando aquela obra e dizendo, peraí, agora ela vai ser minha. É. Porque a gente escuta aquela entrega ali, aquela gravação e tá tudo ali, mesmo a música sendo de outro De outro artista. artista. Mas isso também é um trabalho autoral. Um trabalho autoral não consiste exatamente em você cantar as músicas que você faz. Consiste em você descobrir algo que cabe na sua embocadura emocional e tornar aquilo seu. Porque aquilo encontra eco nas suas vivências. Então, é seu. É tanto que você ouve, né? O Bêbado é equilibrista. Ah, é de Elis Regina. Não foi ela que compôs, mas sim, é dela. Quem é que vai dizer que não é? Ela trouxe aquilo para a vivência dela. Então, um trabalho autoral passa muito por esse lugar. Lamento Sertanejo, imagina, tudo da letra Tá está em tudo mim. ali, né? Tá tudo, e tudo em mim também. Então, assim, mas eu cantei aquilo muito triste. Eu lembro naquele dia, eu cheguei para maquiar, foi um dia que eu estava mais bem arrumada, mas, nossa, eu queria ser daquele jeito, 24 horas, estava muito linda. E eu lembro que quando eu estava no camarim me maquiando, eu chorei muito. Eu já estava sentindo que não ia rolar para mim. Eu sou brasileira demais para aquele tipo de programa. E não me interessa. E eu demorei para entender isso. Que eu achava que eu seria muito bem aceita e tal. Mas aquilo foi uma porrada que eu estava merecendo levar. Para dar uma acordada, sabe? Porque é isso, eu estava numa ilusão de que o Brasil estava pronto para receber uma artista muito brasileira. E não estava, não. E tudo bem. Aquilo foi. A gente estava falando isso antes do programa começar a ser gravado. Quando a gente sabe o que não quer, já é um caminho. E aquilo ali, para mim, ficou bem claro. Não é isso aqui que eu quero, não. Desse jeito eu não quero brincar. E aí, a partir dali, eu acho que Uma mudança começou de percepção ali, ficou muito uma claro. mudança de percepção da vida. Ali, umas chaves foram virando para mim. E foi muito positivo. Foi positivo para mim. E até hoje as pessoas falam, eu chego na padaria, eu Gustavo, eu torcia por você de mulher, essa mulher ainda se lembra disso. Então foi bom, foi bom. O artista quer ser reconhecido, né? E Eu quero. você toca num assunto que é essa coisa do alcance massivo, né? A gente vive num país muito grande, é muito difícil a gente conseguir circular sem grandes apoios, é difícil, não é fácil a gente viajar. Hoje em dia, com o preço das passagens aéreas, minha Nossa Senhora, difícil botar uma banda na estrada e fazer as coisas. Então, assim, é uma força e tanto. Num horário nobre da TV, da quarta TV do mundo, você pegar as famílias brasileiras sentadas no sofá e tu tá lá cantando. Pô, nada mal, né? Permissão para... Produção. Eu posso pedir mais café? Pode. Eu já peço lá. Tá. Fazer uma pergunta ainda com relação ao... Não ao programa, mas o... Minutos após que você sai do programa. Eu nunca vi repercussão como aquela. De tanto artista, tantas celebridades, tantas pessoas falando sobre a saída de alguém, de um artista no... Foi forte no The mesmo. Voice. Foi um forte. absurdo. Foi forte mesmo. Era Glória Pérez, era William Bonner, era Carolina Dickmann, era o próprio Alceu Valença. Pedro Bial. Acho que o William Bonner Falou. também, né? Muita gente falou. Realmente foi uma repercussão forte, assim. É isso, as pessoas que gostam das brasilidades, como é que eu posso dizer, mais pungentes, assim, sentiram a minha saída. E eu achei bonitinho isso, porque também é isso, né? Tô no caminho certo. Continuo há 15 anos, né? Continuo no caminho certo. Foi importante. Tem Foi uma importante validação ter ali que é feito. interessante Muito, também, né? muito. Foi muito importante para mim ter feito. Eu queria estar com a cabeça de hoje lá. Mas é isso. Foi do jeito que tinha que ser. Eu mereci tudo aquilo também. Que não foi só ruim, não. Foi bom também. Não, e aquela coisa, a construção de carreira, né, Cristal? A gente tem muito claro que se aprende muito nos momentos bons, mas se aprende muito mais também nos momentos de... Sucesso não ensina nada a ninguém. Isso é muito claro. É sempre nas pelejas da vida que as grandes lições aparecem. Se tu está querendo ver também, né? Porque também tem uma disposição aí humana mesmo, de uma baixada de bola, né? Porque às vezes você trabalhar com música, trabalhar com arte em geral,
sujeito o fracasso lhe subir a cabeça. Né? Isso não é saúde, isso não é saúde. Então, às vezes, a vida vai lá e dá uma porrada que é para tu voltar para o caminho certo. De pé no chão e muita transpiração. E aí a gente dá um salto temporal interessante, porque os últimos a gente vai acompanhando, então tem o Coletivo Púrpura, tem o duo que saiu com o Groove também, que Sérgio Groove, que é precisa ser ouvido É um projeto com muito que eu adoro. carinho, muito carinho, muito cuidado, muita devoção, porque não é um trabalho qualquer, gente. Quem está acompanhando, por favor, vão nas redes e vão nos streams da vida e escutem esse trabalho que é sensacional. Fala desses últimos, o EP que saiu há pouco tempo também. Me fala um pouquinho desses Pandemia últimos pra cá, trabalhos. né? Pandemia pra cá. Esse último momento mais recente. Deixa eu ceder aqui a minha canequinha, porque eu estou super afim de um cafezinho a mais. E obrigada, viu, meu amor? Ele adoçou no ponto para mim. Chique. Só 10 pão doce aqui. Falta só 10 pão doce. Falou. Aparece aqui, velho. Vem cá. Aparece aqui. Vem cá. Pronto. Pronto. Agora sai. Vocês tinham contado. Making off. Não. Obrigada, meu bem. Vamos voltar. Depois você edita do... A gente estava falando dos coletivos. Eu vou falar. Não, acho que dá para pegar o que eu falar, né? Aqui não, Tem, amigo. depois Vai você do vai. jeito que tá aí, vai. Ele edita. Não, então é isso. A gente falando sobre esses últimos trabalhos, principalmente da pandemia para cá, né? Então, queria que você desse aí uma... Tá. Na época eu estava fazendo musical Elsa, um espetáculo teatral junto de mais 6 atrizes cantoras e uma banda toda composta por mulheres. Viajamos o Brasil inteiro, quase 3 anos, cantando e contando a vida da Elsa Soares. Eu fiquei esse tempo no Rio, que era a base do elenco, do trabalho, tudo, ensaios. E acabou 2019. Aí, em 2020, eu voltei para Natal. Pouco tempo depois estourou a pandemia. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, fiquei. Eu estava disposta a ficar lá, mas a vida não quis assim. E eu achei muito legal, porque eu tenho uma relação de amor mesmo com o Natal. Imagina, a minha família toda aqui, os filhos aqui. E aí fui ficando. Fui obrigada a ficar, imagina, como todo mundo. Primeiro, eu fiquei apavorada, amigo. Que período difícil. E foi o ano que meu pai se foi. Então, também foi duro, assim, foi um luto terrível. E eu lancei o primeiro EP, no meio dessa bagunça toda. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Eu até vi isso no outro programa que eu gravei, vou meio que não repetir, mas dizer a real mesmo. Timidez nunca foi a minha onda, nunca tive isso. Mas eu sempre tive reservas. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que você vai ver em todo canto, não por timidez, mas por temperamento. E isso impossibilitou algumas parcerias. Eu poderia estar mais misturada, fazendo mais coisa com mais pessoas. E pelo temperamento, mais quieta, mais bicho do mato ali, eu ficava mais na minha. Na pandemia, eu senti uma vontade de mudar isso tão grande. E aí já não tinha mais a rua, né, para viver. A internet é a rua digital, né? E aí eu fui aprendendo a me colocar mais para jogo, vamos dizer assim, e a me relacionar mais com as pessoas. Isso, porque aquilo foi me dando um apavorê. Imagina, eu tinha muito medo de ficar trancada. Eu adoro ficar em casa. Eu sou um bicho de ficar em casa, mas tudo demais é muito, né? E aquilo foi bem apavorante para mim. Então eu comecei muitas conexões e possibilidades. E Sérgio Groove era uma das poucas pessoas que eu via pessoalmente, porque eu ainda estava na Zona Norte e a gente morava muito perto. Então, ele, tirando a minha família, acho que Serginho era a única pessoa que eu via pessoalmente. E aí, violãozinho ali, e a gente conversando. Serginho é uma pessoa muito engraçada, né? E eu adoro quem me faz rir. Então, eu ficava ali ouvindo as barbaridades que ele dizia, aquelas loucuras. É uma grande figura, um músico que falar, né? Não tem o que falar. Muito vocacionado mesmo. A vida dele é a música mesmo. E a gente começou a compor. Ele muito cheio de melodias incríveis. E aí, com ele, eu sou letrista. E isso foi uma coisa que foi desenvolvendo mais, porque eu sempre fiz as minhas músicas. Eu tenho músicas que eu faço sozinha, mas meio que as coisas acontecem juntas. Eu estou com o violão ali, aquele groove sugere uma palavra e eu vou construindo.
Às vezes eu gostava de escrever o poema todo e depois musicá-lo. E com o Serginho ele me trouxe um outro método, né? Ele está ali na mesa, ele está aí. Do jeito que você está aqui, a gente aqui, ele está com o violão aí. Olha que está isso aqui. Pá, pá, pi, pá, 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 e na hora já vem. E quando eu digo, caramba! Então já trouxe um outro jeito mais vivo para mim de compor. E nessa brincadeira saíram 10 músicas, 10 composições. E aí, poxa, vamos gravar, vamos gravar. Aí a gente lançou um EP chamado Romã, com 5 dessas canções, que eu adoro. E colocamos o projeto para frente. Era uma coisa que a gente queria. Eu sempre encontrava Serginho nesses grandes eventos, quando eu era chamada para fazer uma participação, né, com essas bandas maravilhosas, imensas que tem aqui, né, fazendo aqueles bailes de palco na rua e tudo. E eu sempre namorava com ele, assim. Aquela cruzada de olhar dizendo, olha... Um dia a gente se junta para fazer alguma coisa, porque realmente é um músico extraordinário. E foi maravilhoso, assim, para mim. O Serginho é uma escola para mim, assim, de ritmo, de concepção mesmo. Uma pessoa que sabe servir ao outro, assim, pelo menos eu sinto isso com a gente, assim. Respeita muito o meu lugar, não vai encher de solo um negócio sem necessidade, não vai, sabe? O diálogo, Muita existe um diálogo. consciência musical, porque às vezes os músicos são muito talentosos, mas não têm concepção. Essa é uma coisa que falta ainda em algumas pessoas. E ele tem muito isso completo, assim. Então, é muito agradável cantar com ele, fazendo uma base. Às vezes, a gente tem Ramon Gabriel fazendo percussão, que foi quem gravou as coisas no disco com a gente, mas esses shows de estrada, normalmente, é só eu e ele. E você fica, poxa, baixo e voz, será que isso vai funcionar? Ou se funciona. Ele né? cria os loops ao vivo na pedaleira e ele não faz daquilo um vício. Ele não fica toda a música fazendo aquela base, eu tenho que cantar do início ao fim da música. Não, é muita concepção. Agora precisa, mas no compasso seguinte não vai precisar. E aí ele some. Ou ele faz o beatbox na boca, ou fica o vazio dos lodos, que é lindo. Então, assim, é muita concepção mesmo. Hoje eu acho que é uma das coisas que eu mais admiro em qualquer músico, que tenha a concepção. Às vezes é mais importante do que você saber tocar bem. E acompanhar instrumentistas de voz não é para qualquer um. Quanto mais eu trabalho, mais eu percebo isso. Tem gente que nasce para isso, tem gente que não. É difícil, porque é um trabalho de humildade também. Você deixar o outro brilhar. Você precisa ser muito grande para deixar o outro brilhar. E grande não é todo mundo, não. E me fala um pouquinho só do Coletivo Púrpura também, que eu estava ouvindo, que é um projeto interessantíssimo. Me juntei com Silvia e Cibele, Silvia Albuquerque, que é muito conhecida como Silvia Sol, mudou de nome, mas a Silvinha é a mesma, maravilhosa. E Cibele Guedes, que também canta lindo e toca uma percussão maravilhosa, uma zabumbeira, assim, filé. A gente se encontrou musicalmente, eu acho que pelas coisas da vida mesmo, de se encontrar e encaixar ali um negócio, vamos viver isso aqui junto, né? E também compositoras. Cibele escreve muito bem, Silvia cria lindas melodias, e eu trabalho nos 2 expedientes. Quando eu preciso ser melodista, eu sou. Tem gente que escreve, com Valéria Oliveira, por exemplo, que é uma pessoa que escreve letras lindas, ela manda o poema para o meu WhatsApp. Aí aquilo chega para mim, eu dou uma olhadinha, em 15 minutos a música está pronta. Ela entrega tudo redondo para mim. Um dia desse, caiu uma chuva boa em Natal, que eu estou até querendo que volte. Nossa, que calor. Aí uma chuva, assim, um pé d'água. Quando pensou que não chegou no meu WhatsApp, uma letra falando sobre a chuva que tinha caído. Eu falei, mas que coisa linda. Choveu, choveu, na cidade do sol, Nanã veio me avisar que o tempo vai virar. Acabou, estava pronto. E ela canta nos shows dela, eu falo, meu Deus, o negócio pelo 15 minutos ficou pronto, assim. Então, tem parceiros, assim, que fluem muito. E com Silvia e com Cibele foi assim. Então, a gente decidiu compor e gravar essas coisas. E aí veio o Coletivo Púrpura. Aí veio uma parceria boa com a Déia Trancoso, que é uma bruxona, assim. Como eu admiro aquela mulher, bicha muito invocada, lá das Minas. E tivemos a participação da Maria Rita, declamando o poema da Déia no meio da nossa música, que chama Filhas de Peixe, que fala sobre essa, né, devoção à rainha do mar e tal. A gente acredita nessas coisas. Então, foi gostoso assim, trazer, como é que eu posso dizer, uma pegada espiritual, assim, que tem a ver com as músicas minhas, de Cibele, de Silvia. A gente
se linka assim, em algumas buscas de autoconhecimento, de fortalecimento da linguagem das narrativas femininas, num ambiente em que os homens sempre dominaram tanto, inclusive nas letras brasileiras. Eu sempre gosto desse assunto de mulheres ditando um pouco como é que é a parada. Eu gosto de equidade. Adoro os homens, adoro vocês, acho vocês incríveis. E quero estar cada vez mais lado a lado, e não um acima do outro, um à frente do outro, um querendo ocupar o lugar do outro. Acho que existe lugar para todo mundo. Quando a gente tem essa sacação, e quando a gente tiver essa sacação enquanto planeta mesmo, eu acho que tudo vai ser melhor. Então, acho que o trabalho do Púrpura ele é bem nesse lugar de querer reconstruir narrativas femininas potiguares, né? Ainda somos, em relação aos caras, poucas mulheres compondo, escrevendo letra, fazendo melodia, assumindo produção. Foi uma produção minha. Eu nunca tinha assinado produção. Embora eu sempre tenha feito as coproduções dos meus discos, mas eu nunca assinei sozinha, por milhões de questões. E a natureza, né, machista do mundo, não é comum uma mulher estar assinando. Hoje em dia, sim. Mas, na época do Coisa de Preto, meu primeiro disco, por exemplo, não. Então, é essa tentativa de protagonismo feminino, assim. Eu acho um projeto doce, suave, bonito, não pop. E acho que isso faz com que eu goste muito dele também. Uma coisa que chama atenção, Cristal, e a gente vem falando isso durante esse bate-papo nosso, que algumas palavras elas voltam nos nossos assuntos. Né? Verdade, intensidade, uma preocupação também com o que dizer. E a gente consegue pegar, permear na tua história toda alguns pontos de conexão desde o início, né, até o que você vem fazendo e o que vem pela frente também. Uma das coisas que a gente fala muito aqui, e não era a pauta inicial, mas as conversas foram levando para esse lado, que é uma discussão interessante, que existe uma música potiguar? Será que essa música potiguar, e a gente já está pegando diferentes, acho que não existe uma verdade absoluta, existem leituras que se fazem. Então, não necessariamente a música precisa ser uma célula rítmica, ou uma construção harmônica, ou um texto específico. Pessoas estão dando suas variadas percepções sobre o que seria uma música potiguar. Na tua leitura, que você acha que existe uma música potiguar? Como é que você visualiza essa percepção? Estamos na esquina do continente, né? Por uma esquina passa de tudo. Acho que o grande jeitão potiguar de fazer as coisas é absorver tudo, passar isso no liquidificador e isso gerar um terceiro elemento. Não vejo a música potiguar com um purismo. Olha, música potiguar é isso. Não, se eu quiser cantar um tchá-tchá-tchá, vai ser música potiguar. Porque está saindo de mim, potiguarina. Eu acho que as misturas fazem do Brasil o que ele é, essa riqueza cultural admirada por tantas pessoas fora daqui. E eu acho que a música potiguar ela tem essa vertente híbrida. Aqui tem roqueiros incríveis, aqui tem jazzistas incríveis, e aqui tem tocadores de coco e repentistas incríveis. Então, o que é a música potiguar? É um sentimento, é um estado de espírito, é uma conexão com tudo que acontece no mundo e aquilo passa pelas pessoalidades. Eu adoro jazz, eu adoro música instrumental, aquilo tritura, mas eu também ouvi Aline Julião, eu ouvi Glorinha Oliveira, eu ouvi Valéria Oliveira, eu ouvi Sueldo Soares, tudo tritura e vira eu. Porque, assim, a música ela sempre depende do que você é. Então, é bom cuidar de ser alguém legal para aquilo filtrar bem e bater bem nas pessoas. Primeiro, te fazer feliz, eu faço música para ser feliz, é remédio para mim. Então, assim, é para eu ficar bem, mas, com certeza, eu não sou um ser extraordinário. Se reverbera em mim, vai reverberar em alguém também, somos tribais, né? Então, eu acredito muito que a música potiguar ela tem essa vocação híbrida. É um jeitão de fazer as coisas. Acho o nosso sotaque muito belo. Não acho ele tão carregado como os sotaques de fora. Talvez ele seja né? A nordestinidade mais neutra. Não sei. Tem gente que acha meu sotaque muito pesado. Eu não acho. É difícil essa pergunta. Difícil. É uma pergunta que fica, né? Mas é um assunto que é interessante. Mas é gostoso porque não esgota o tema. Perfeito. Traz a discussão para reflexões. Também é chato
E ele não é final. Esgotar tema é chato. Eu sempre acho chato. Deixa aberto. Eu gosto de Deixa aberta deixar a conversa. aberto. E ainda viram tantas contribuições, tanta gente maravilhosa viva ainda produzindo, tantos artistas novos chegando. Talvez os meus bisnetos consigam responder essa pergunta agora. É bola rolando. Cristal, obrigado demais por ter Obrigada eu, vindo. Júlio. Foi um papo delicioso. A gente queria muito, desde o começo, você aqui. A Também gente gostei. agradece demais. Muito curioso para ver o que vem pela frente, porque Vem coisa aí. a produção não para, a gente É, sabe disso. é. E a gente vai ficar sempre acompanhando o teu trabalho. Muito obrigada. E Júlio. que venha mais vezes no futuro. Tá bom. Lançar as novas coisas. Me chama que eu venho. pra gente. Gente, obrigado mais uma vez. Agradecendo sempre o Governo do Estado, a Nacional Veículos e a Freeway, que são as empresas que estão fazendo esse programa ser possível. Né? A gente agradece esse apoio incondicional e que venham mais episódios, mais artistas, para a gente continuar falando de música potiguar. Até a próxima, gente. Valeu!